Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Sala de Aula. Hoje eu vou falar sobre a parte da redação que se chama desenvolvimento. É aquela que vem depois da introdução. Lembrando que esse vídeo é uma sequência, beleza? E eu aconselho que você esteja acompanhando desde o início, tá bom? Para que você não se perca e fique por dentro de tudo que está acontecendo nessa série. Então, dando continuidade ao vídeo de redação, vamos falar sobre desenvolvimento hoje. A parte do desenvolvimento, ela tem quatro pontos importantes para a gente poder desenvolver, escrever esse desenvolvimento, tá? Eu vou chamar de desenvolvimento um porque a parte do desenvolvimento na redação são duas partes, beleza? Então, como você já viu na aula passada, é introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão, tá? A gente está na segunda parte, que é o segundo parágrafo. A gente chama de desenvolvimento um. No vídeo passado, quando a gente estava fazendo a introdução, citamos duas teses. Eu vou até voltar aqui para a gente relembrar um pouco. O nosso tema ainda é o mesmo, tá? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Na última aula, nós discutimos sobre duas teses. Apresentamos, na verdade, duas teses na introdução, que é a negligência governamental, que eu disse que a negligência governamental é uma das teses que você sempre pode colocar, beleza? É 100%, você sempre pode colocar ela aqui na primeira parte, na primeira quando você está construindo a parte da apresentação das teses, você cita ela como o primeiro lugar, tá? Ela vem primeiro do que a outra, que a nossa segunda ficou como um enfraquecimento das leis. Então, aqui é só um resumo rápido, beleza? Eu não vou estender muito a isso, porque você tem que olhar como eu já disse, os vídeos anteriores. Então, bora lá. Na introdução, a introdução ela é composta por três partes. Repertório, problematização do tema e apresentação das duas teses. Já no desenvolvimento, ele é composto de quatro partes. A primeira parte, quando eu falo sobre tópico frasal, é porque eu preciso retomar a primeira tese que eu escrevi lá na introdução. Então, qual é a nossa primeira tese? A negligência governamental, beleza? O desenvolvimento, você vai entender já já. O desenvolvimento um e o 2 também. No próximo vídeo eu vou explicar melhor. O desenvolvimento, na verdade, de forma geral, ele tem quatro partes: o tópico frasal, o repertório, o argumento e o fechamento crítico. Agora a gente vai conhecer melhor o que é cada uma dessas coisas. Porque para você escrever seu desenvolvimento, você precisa seguir esse passo a passo. Tem que escrever essas quatro partes. A gente vai agora conhecer o que é cada parte dessas. Tá? O tópico frasal é a retomada da primeira tese apresentada na introdução. Lembrando que nessa redação que estamos escrevendo, a primeira tese apresentada na introdução foi, vou voltar aqui, a negligência governamental. Lembrando que a primeira tese que você vai explicar no desenvolvimento um, ela é a primeira que vem na sequência aqui na frase, tá? Negligência governamental veio primeiro, beleza? Enfraquecimento das leis veio em segundo. Então quer dizer que o enfraquecimento das leis vai ficar para um desenvolvimento 2, tá? Nesse desenvolvimento um a gente vai falar sobre negligência governamental, que é quando o governo não está agindo. Ele deve agir, mas ele não age, tá? Ele é omisso. Então, negligência governamental, omissão estatal, tá? Tudo isso. Ou ausência do governo também, beleza? Então, bora lá. Então, esse é o tópico frasal. Ele é mais ou menos uma linha aqui, uma linha e meia no máximo, depende da sua letra. O repertório é a segunda parte. E repertório, como eu já expliquei, ele é composto por uma citação, por uma série, por um filme ou por uma alusão histórica. Que é quando eu pego algo do passado e faço uma alusão, né, uma semelhança, uma relação aí com agora. Então eu posso usar uma citação, que é a fala de alguém famoso, tá? Pode ser um escritor, pode ser um jornalista, enfim. Pode, pode ser um político, tá? Pode ser uma pessoa que tenha relevância. Então, a parte de séries ou filmes é quando você pega um. Como é que eu posso falar? É quando você pega, por exemplo, um filme ou uma série e você pega uma parte da narrativa
deles, o que acontece, tipo um enredo. Você pega algo do que acontece lá e joga para cá, para sua redação, tá? Então, vamos supor que você vai falar de ficção científica, vamos supor. E vai falar sobre DNA, etc, sabe? Vai falar sobre DNA para DNA de algum outro, de alguma espécie para criar. Pega um DNA de uma espécie para criar outra e você precisa fazer uma referência a algum filme, que é a sua citação. Não, o seu repertório vai ser um filme. Então você, por exemplo, pode pegar Jurassic Park, que usou o DNA, tá? De seres já que como é o nome? Agora eu esqueci. Ah, os insetos. Então, no filme Jurassic Park, os cientistas pegam o DNA de insetos da antiguidade, etc. Tá? Isso no resumo, tá, gente? E ajudam a criar dinossauros, outras espécies novas, tipo dinossauro, mais ou menos isso. Não estou lembrado muito. Mas isso é mais ou menos como você citaria, né? Como seria o seu repertório com algum filme. Eu não gosto muito. Eu gosto mais das citações, como eu disse no vídeo anterior. Porque é melhor usar a fala de alguém. Eu acredito ser mais fácil, entendeu? É mais fácil até de referenciar, de explicar. Porque quando você vai citar uma série ou um filme, você tem que citar exatamente o que está acontecendo, né? O que aconteceu e fazer a relação com o seu texto. Eu prefiro a citação. Eu trouxe os outros para explicar e mostrar a você que você também pode fazer isso. Um outro vídeo eu trago com esses, com séries ou filmes. Mas agora a gente vai ficar nas citações, tá? Então, a gente já usou uma citação na introdução, tá? E que foi Darcy Ribeiro. E nessa citação agora pro desenvolvimento um, a gente tem que usar uma citação diferente. Então a gente vai precisar de uma segunda citação, tá bom? Beleza. Continuando, a terceira parte é o argumento. O argumento, ele o seu texto precisa ser defendido. Você explicou, falou, opinou, né? Enfim, deixou tudo claro lá. Mas como é que você vai convencer alguém de que o que você falou pode ser verdade, tem embasamento? Então é justamente agora que entra essa parte do argumento. O argumento é a sua defesa. Por isso que o texto ele é dissertativo argumentativo. Nessa parte do argumentativo, você vai argumentar agora para defender sua ideia, seu ponto de vista, tá certo? Então você vai defender seu ponto de vista. Essa é a parte mais difícil da redação, porque geralmente o pessoal fica com muita dúvida sobre como argumentar, tá? Então a gente vai chegar lá. E a quarta parte é o fechamento crítico. Dependendo, o fechamento crítico é o encerramento do desenvolvimento com criticidade. Então, você vai dizer assim, mais ou menos, tá? A gente vai escrever já já, mas você vai entender melhor. É a parte final do desenvolvimento, a parte final daquele parágrafo. Usa ali pelo menos duas linhas para dizer que se nada for resolvido, vai acontecer algo pior, vamos dizer assim, tá? É mais ou menos isso. Agora, a dica que eu dou é o seguinte: às vezes não dá tempo de escrever o fechamento crítico por causa da letra, por causa de que, sei lá, a pessoa argumentou bem, então gastou muitas linhas antes, tá? Então, o fechamento crítico, em alguns momentos, ele não é utilizado. Eu vou mostrar aqui como se faz ele, mas também vou lhe dizer que você, nesse final aqui, você não precisa colocar se você não quiser, tá certo? Não tem problema. Eu já fiz redações sem ele e fica tudo certo. Mas é bom você conhecer, então eu estou trazendo aqui para você saber que existe, tá? Como eu disse, vai influenciar, depende do tamanho da sua letra, depende de como você está escrevendo o texto, depende se você tem tempo, né? Se está muito, então corre ali e tudo isso. Mas a gente vai aprender cada detalhezinho nesse agora que chegou a parte da escrita, tá certo? Então bora lá. A parte da escrita, perdão, ainda estou meio gripado, tô até ruim para falar por causa do nariz que ainda está muito entupido, aí fica ruim de respirar pela boca e falar ainda, né? Então, falar e respirar pelo mesmo canto, né? Pela boca. Então fica meio difícil às vezes, mas bora lá. Eu queria fazer esse vídeo, não queria deixar de lado, que eu sei que muita gente precisa dele, então vamos, vamos gravar. Eu disse, vou gravar. Então bora lá. Agora a gente vai escrever, beleza? A parte do desenvolvimento 1. Com base, é claro, que eu já deixei aqui, tá? Mandei aqui, com base na nossa introdução, que é o vídeo anterior, tá? Então a gente vai escrever com base nele. Vamos lá? Começar, vamos na massa. A primeira parte, que agora é o tópico frasal, eu disse que você ia pegar lá na introdução a primeira tese, que é a nossa, nesse caso aqui, no nosso exemplo, é a negligência governamental, beleza? Então a gente vai falar sobre ela. Veja como é simples esse tópico frasal. Veja como é simples. Então bora lá. Cadê? Aqui.
diante não. Eu vou colocar, talvez em primeira. Não, deixa eu pensar aqui no conectivo melhor. Vamos continuar assim mesmo. Diante disso, ok? Então bora lá. Pode ser também em primeira análise, tá certo? Não tem problema. Eu vou colocar diante disso para mudar um pouquinho. Diante disso. É fundamental. Vou escrever o mais simples possível, tá, gente? Então, eu quero te mostrar que você não precisa fazer tanto uma linguagem tão rebuscada, nem nada desse tipo, não. Quando a gente chega nessa parte, tá? Quando a gente está escrevendo a redação, eu sei que nossa cabeça fica martelando muitas coisas, muitos pensamentos. Então, vou fazer da melhor forma possível aqui e a mais simples possível, tá certo? Bora lá. Diante disso, é fundamental discutir acerca da negligência governamental. Pronto, esse é o tópico frasal. Diante disso, é fundamental discutir acerca da negligência governamental. Eu acho que ficou meio simples demais, né? Dá para melhorar isso aqui ainda. Diante disso, é fundamental. Não, dá para melhorar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui primeiro. Bora lá. Então, deixa eu reescrever essa parte aqui para a gente melhorar. Diante disso, a negligência. Então, vou deixar assim: a negligência governamental é causa principal como agravante do problema. Pronto, vou deixar assim. A negligência governamental é causa principal, tá? Como agravante do problema. Vou deixar assim por enquanto, tá bom? Beleza, acho que tá legal assim. A negligência governamental é causa principal como agravante do problema. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Então veja, o tópico frasal, ele é só isso. É tipo uma retomada lá da primeira tese. É como se a gente estivesse dizendo que é sobre isso que vamos falar agora, sabe? É tipo isso. Diante disso, a negligência governamental é a causa principal como agravante do problema. Tá? Segunda parte agora é o repertório. Peraí, não, que repertório. Pronto. Nossa, tava horroroso ali. Tinha um E no meio. Eu não deixei assim não, né? Ah, tá. Tá, então, essa é a primeira parte, tá? Vamos para a segunda parte agora, que é o repertório. Pronto. Como a gente está falando sobre racismo, o nosso repertório agora tem que ser uma fala de alguém voltada para isso, tá? Então, como eu disse a vocês, eu vou trazer aqui uma redação coringa, que é aquela que cabe na maioria dos temas, né, que você pegar. Então, agora eu vou trazer uma que dá para incluir aqui também, entendeu? Ailton, mas dá para incluir em outro tema também? Dá também, tá? A gente vai usar Darcy Ribeiro na introdução, ok? Que ele dá na maioria dos temas. E agora eu vou trazer outro para esse desenvolvimento 1, que é como se fosse um coringa, né? Que dá para um outro tema também, tá? Não só esse do racismo. Então, bora lá. A citação que eu vou trazer, vamos trazer aqui a Constituição Federal. Vou usar agora a Constituição Federal, tá? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai começar, tá? Tá. De acordo com a Constituição Federal de 1988, promulgada pelo deputado federal Ulisses Guimarães, tá? Beleza, então a gente vai usar a Constituição para falar sobre direitos. Então, pela proteção dos direitos dos cidadãos brasileiros estão assegurados. Beleza. Ponto.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, promulgada pelo deputado federal Ulisses Guimarães, os direitos dos cidadãos brasileiros estão assegurados. Tá? Vou deixar assim, só para a gente entender mais ou menos como funciona essa parte. Veja que o repertório, como eu falei, pode ser uma citação, tá? Pode ser uma alusão histórica, pode ser séries, filmes, tá? Nesse caso aqui, eu trouxe uma espécie de alusão histórica, né? Então veja que eu peguei algo que aconteceu no passado, eu trouxe para cá agora, beleza? Porque isso é bem relevante até os dias de hoje. Pronto, como eu estava falando do repertório Coringa, essa da Constituição, você pode usar ela também em quase todas as redações que você fizer. Essa daqui eu vou usar no desenvolvimento 1 agora, e você também pode fazer o mesmo em outras redações, tá? Lembrando que ao final dessa série eu vou trazer outros vídeos também sobre redações e a gente vai analisar, tá? Inclusive umas que eu já fiz também em concurso. Então bora lá. A segunda parte já foi feita, né? Que é o repertório. Então já temos tópico frasal e já temos repertório. Agora a gente precisa do argumento. Eu vou pegar a Constituição Federal e vou argumentar junto com o tema, tá? Eu vou argumentar. Beleza? Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte. Sabendo que a Constituição Federal de 88, ela assegura direitos aos cidadãos brasileiros, eu te pergunto agora, tá? Você vai responder aí nos comentários também, pra gente trocar uma ideia depois. Sabendo disso, essa Constituição, ela garante mesmo, ela deixa todo mundo imune, no caso, a preconceito racial, por exemplo? Sim ou não? As pessoas, porque a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, não é isso? Isso eu acredito que todos já devem saber. Mas isso acontece na prática, sim ou não? Não, né? Exatamente, não. Na realidade, é totalmente diferente do que a lei diz, não é isso? Então a gente vai usar a lei agora para falar que isso não acontece na prática, tá certo? Na realidade. Ok? É assim que a gente vai argumentar. Então eu vou escrever um pouquinho aqui e a gente vai ver como é que funciona isso, beleza? Bora lá. Aqui. Trazendo. Não. Vou falar aqui. Não, a omissão estatal, ok? Lembrando que a omissão estatal é a negligência governamental também, tá? São sinônimos. Então, a omissão estatal é, é presente. Vamos ver como é que vai ficando aqui. É presente, não, acho que não fica legal assim. A omissão estatal é presente. Deixa eu pensar aqui como é que eu posso colocar. Não, já sei. A gente vai falar assim, com isso. Não. Embora. Embora eu vou colocar aqui um conectivo. A gente tem que sempre colocar um conectivo, tá? Quando for começar as frases. Embora a lei. Não. Embora a Constituição. Tá? Constituição. Não. Embora a Constituição não. Peraí, deixa eu pensar aqui. Vai ficar assim mesmo. Então, bora lá. Embora a Constituição garanta igualdade, beleza? Entre todos, independentemente da natureza, ok? Independentemente da natureza, não, independente da natureza não, sem distinção de qualquer natureza, ok? Embora a Constituição garanta igualdade entre todos, sem distinção de qualquer natureza, acho que está ficando melhor agora, ok? Não há essa garantia no, na atual sociedade, ok? Vai ficar assim então. Cadê? Embora a Constituição garanta igualdade entre todos, sem distinção de qualquer natureza, não há essa garantia na atual sociedade. Agora eu vou colocar aqui brasileira, tá? Sempre puxando o nosso tema lá.
Não há essa garantia na atual sociedade brasileira. Ok? Acho que assim tá legal. Embora a Constituição garanta a igualdade entre todos, sem distinção de qualquer natureza, não há essa garantia na atual sociedade. Então, não há essa garantia, não. Não há esse direito garantido. Acho que fica melhor assim, né? Então é isso, né? A gente fica sempre mudando, tá? Porque essa parte do argumento ela é um pouquinho complicada mesmo, tá? Então é bom sempre estar treinando. Embora a Constituição garanta igualdade entre todos, sem distinção de qualquer natureza, não é esse direito garantido na atual sociedade brasileira, pois ainda existe racismo, ok? Na atual sociedade brasileira, pois ainda existe racismo, tá? Então, para fechar aqui, deixa eu ver como eu coloco o Estado agora aqui. É, pois ainda existe racismo. Pronto, assim tá legal, tá? É, assim tá beleza. Gostei dessa parte agora. Embora a Constituição garanta a igualdade entre todos, sem distinção de qualquer natureza, não há esse direito garantido na atual sociedade brasileira, pois ainda existe racismo, ok? Ainda pode melhorar isso aqui, mas lembrando que isso aqui é só uma ideia para a gente ir treinando, beleza? Dá para melhorar isso aqui ainda no final, mas vai ficar assim por enquanto, pois ainda existe racismo. Eu poderia colocar aqui também assim, ó, pois ainda existe preconceito racial, poderia ser também, tá? Ou ainda existem casos de preconceito racial, poderia ser assim também, ok? Agora vamos colocar aqui o fechamento crítico. Agora eu vou falar da omissão estatal, a gente não colocou lá em cima, né? A negligência ambiental, recorre principalmente do problema, que quando você não guarda a segurança, não ser segurado, tal, e para a questão. Ok, tá. Com. É, vamos lá para o fechamento crítico agora, beleza? Ok, então vai ficar mais ou menos assim. É, sendo. Eu acho que sendo assim, talvez. Pode ser também. Sendo assim. Não, vou colocar assim. Para gente ganhar linhas. Assim. Se a omissão. Não vou colocar negligência governamental para não ficar igual, tá? Então, se a omissão estatal permanecer, difícil será combater. Como eu coloquei problema ali em cima, eu não vou colocar problema aqui agora. Difícil será combater esse revés. Pronto, esse tá bom. Então, vai ficar assim por enquanto, tá? Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá, galera? De como você pode produzir. Ao final da série, eu vou colocar mais outros vídeos para completar isso aqui também, tá? Mas assim já dá para ir treinando. Vamos agora fazer o que eu fiz. Vou fazer agora o que eu fiz no último vídeo para ficar melhor, tá? A visualização. Aqui vai ser. Não, aqui vai continuar branco mesmo. Vamos lá. De acordo. Segurados aqui, eu vou colocar um amarelo. Ó, pronto, amarelo. Beleza? Vai começar a destacar. Aqui vai ser no azul não, né? Ficar feio. Nossa. Preto? Vou colocar o preto. Beleza? Tá? Então branco, amarelo, preto. E para finalizar o fechamento crítico, vamos ver outra cor aqui. Queria um azulzinho mais clarinho. Tô achando.
Eu vou deixar o azul, esse azul pelo menos. Pronto, tá? Então vai ficar assim. Diante disso, a negligência governamental é a causa principal como a agravante do problema. De acordo com a Constituição Federal de 1988, promulgada pelo deputado federal Ulisses Guimarães, os direitos dos cidadãos brasileiros estão assegurados. Embora a Constituição garanta igualdade entre todos, sem distinção de qualquer natureza, não há esse direito garantido na atual sociedade brasileira, pois ainda existem casos de preconceito racial. Assim, se a omissão estatal permanecer, difícil será combater esse revés, que é o fechamento crítico. Pronto, pessoal, vai ficar assim por enquanto. Ainda tem muito a melhorar aqui, tá? Mas como a gente tá fazendo aqui da melhor maneira possível, da forma mais simples possível, tá? Não preciso, eu não vou ficar aqui me rebuscando, tá? Na linguagem nem nada, porque é pra gente pegar primeiro a base, tá? Isso aqui, a ideia é pegar a base primeiro, beleza? Espero que vocês tenham entendido agora essa parte do desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento 2 é o próximo vídeo, então não deixe de acompanhar aqui, tá? Deixa eu trocar a tela para a gente finalizar. Então, esse é mais um vídeo de redação. Essa foi a parte essa foi a parte do desenvolvimento um que a gente chama de D1, tá? Ok? Perdão pela gripe. Hoje eu tô meio derrubado, mas eu não queria deixar de gravar, porque já tava faz tempo que queria gravar esse vídeo. Então, compartilhe com os colegas, joga pro pessoal aí da internet, pessoal que tem dificuldade com redação, beleza? Espero que tenha ajudado todo mundo. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? A pelo menos desenvolver essa parte do desenvolvimento. Eu sei que essa parte é um pouco mais difícil, ela requer muita prática, tá? Mas dá para desenrolar, beleza? É, então é isso. Se inscreva, ou inscreva-se, né? Dê aquele like, comenta aqui embaixo, tá? Pode comentar comigo, me procura no Instagram, faz qualquer coisa, mas não fica aí cheio de dúvidas, beleza? Então compartilhe com seus amigos e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Beleza? E até a próxima. Tchau, tchau.